Olá, vamos tentar falar de deficiência intelectual, tentando ser breves, o que é bastante complicado. Mas vamos lá. Primeira perguntinha para vocês. Vocês acham que é possível a gente medir a inteligência? Será que existe essa possibilidade de a gente quantificar, metrificar e dizer isso aqui, até aqui é inteligente, daqui para baixo a pessoa tem uma inteligência abaixo da média, enfim. Existe essa possibilidade de a gente metrificar a inteligência do ser humano? Muito complicado, muito difícil, quase impossível. E aí nós entramos num problema, né? Porque nós temos várias pessoas aí no mundo inteiro diagnosticadas como pessoas com deficiência intelectual, mas a gente no mundo inteiro não tem um conceito que defina de forma muito clara, objetiva e contundente o que é a deficiência intelectual, né? E aí existem várias vertentes de pensamento, uns autores vão por um caminho ou por uma teoria, outros vão por outro caminho, e aí a gente tem que escolher um desses que se adapte mais àquilo que a gente pensa. Hoje eu me questiono muito sobre isso. Será mesmo que existe deficiência intelectual? Porque o conceito mais utilizado no mundo inteiro hoje é que pessoas com deficiência intelectual, diagnosticadas com esse tipo de deficiência, são pessoas que têm um desenvolvimento, de modo geral, um desenvolvimento abaixo da média. Mas que média é essa? Aonde está? Como que a gente calcula? Tem como calcular? Complicado. Então, assim, o que eu vou trazer para você sobre o que eu entendo hoje de deficiência intelectual? Qual é o... Eu sigo esse conceito generalizado aí, mas hoje eu me questiono muito. Será mesmo que existe a deficiência intelectual? Me questiono. Então, assim, trago para vocês alguns elementos importantes para a gente observar nas pessoas, nas crianças, nos sujeitos que a gente traz para avaliação em salas de recursos. Eu observo, então, alguns elementos que eu acho importantes. Memória. Dificuldade de assimilação, internalização dos conceitos, uma necessidade do professor estar sempre retomando, recomeçando, reexplicando conceitos já explicados, já ensinados e que hoje a criança aparentemente aprendeu, mas amanhã eu vou precisar retomar porque ela já não lembra mais. Então, essa memorização, essa assimilação de conceitos, de conteúdos é muito difícil. Ocorre num tempo muito longo e a gente precisa estar sempre, enquanto professor, retomando os conceitos com as crianças. Linguagem. Pessoas com deficiência intelectual, se é que existe a deficiência intelectual, apresentam uma linguagem muito, assim, uma expressão do pensamento muito complicada, assim, tem dificuldade de expressar o que eles pensam, tem dificuldade de expressar os seus sentimentos, e o vocabulário é muito restrito, né? O conhecimento do que significam as palavras, especialmente palavras abstratas, mas até mesmo de palavras muito concretas do cotidiano, às vezes essas pessoas têm dificuldade de significar essas palavras, de dar significado para essas palavras. Ou seja, o vocabulário é muito restrito. E aí, quando elas vão se expressar o que elas pensam, colocar em frases aquilo que elas estão sentindo, que elas estão pensando, essas frases elas vêm entrecortadas, elas vêm não vêm completas, né? São frases incompletas, não tem o sujeito, o verbo e o predicado, e elas têm muita dificuldade de lidar, assim, com a linguagem, com a expressão das ideias, tá? Motricidade. O ritmo é lento para dar respostas. Pode ser que pessoas com deficiência intelectual vão ter uma motricidade normal, vão acompanhar os colegas da turma no mesmo ritmo, né? Vão copiar as coisas do quadro no mesmo ritmo dos colegas. Mas o que eu me refiro de motricidade lenta é uma motricidade lenta para dar respostas, ou seja, para processar o pensamento, as ideias e dar uma resposta para o seu mediador. Isso é que é lento.
né? Motricidade lenta mais nesse sentido, porque pode acontecer pessoas com deficiência intelectual motoramente serem grandes atletas, copiarem as coisas do quadro tranquilamente no mesmo ritmo da turma. Socialização. A socialização é super tranquila, super natural, mas acontece que pessoas com deficiência intelectual têm dificuldades de compreender ou de perceber quando o outro ele está sendo desonesto com ele, ou quando o outro está querendo se aproveitar dele. Então, essa dificuldade de percepção desse outro que nós todos temos dificuldade de perceber quando a gente está sendo passado para trás. Pessoas com deficiência intelectual vão ter mais dificuldades ainda, né? E aí, também, a percepção do tempo. Os meses do ano, o tempo do relógio, quantas horas são, a hora, o significado da hora, do tempo, do clima, se é frio, se é quente, que roupa eu devo usar. E a percepção do espaço, né? A percepção do espaço, o que vem antes, o que vem depois. Será que isso aqui cabe nesse quadrado? Será que esse espaço aqui é suficiente para o que eu preciso desenvolver? Tudo mais. E percepção do tempo, percepção do espaço é muito importante a gente observar. E falando especificamente de inteligência, se nós estamos tentando conceituar deficiência intelectual, nós precisamos observar e trabalhar com inteligência. Compreensão, né? Eu relaciono muito inteligência com a compreensão, com a capacidade que nós temos de relacionar as coisas que a gente aprende em outras situações, em outros contextos, capacidade de utilizar as coisas que a gente aprende numa situação nova do nosso cotidiano, né? Eu costumo trazer um outro conceito que seria a flexibilidade do pensamento. Quanto mais flexível é o meu pensamento, quanto mais maleável é o meu pensamento, que eu posso utilizar as ideias em contextos diferentes, mais a minha inteligência está mais desenvolvida. Então, quanto mais rígido é meu pensamento, quanto mais concreto, quanto mais eu preciso de ajuda para aprender algo, mais é rígido e menos flexível é o meu pensamento. Então, falando nesse sentido da flexibilidade do pensamento. Lembrando, pessoal, que eu tô trazendo para vocês aquilo que eu elaborei enquanto educador especial no decorrer da minha prática nesses mais de 20 anos de sala de recursos, né, como educador especial. Não tô trazendo aqui uma teoria, não tô defendendo teoria, e claro que vou trazer coisas que eu li no decorrer desse tempo, mas não estou aqui defendendo teoria, eu estou trazendo aquilo que eu elaborei, aquilo que eu penso sobre a inteligência do ser humano, sobre a cognição, sobre a deficiência intelectual. E coisas que a gente está ainda em construção, a gente está sempre construindo, né? A gente está sempre se desenvolvendo e aprendendo no decorrer da nossa vida. Então, eu quero trazer para vocês que para você ter um entendimento do que vem a ser a inteligência do ser humano, eu relaciono isso com a compreensão, né? Em que medida, até que ponto o estudante ele conseguiu compreender o enunciado de uma questão. Ele compreendeu? Ele não compreendeu? Como que eu faço essa medida? Perguntando, questionando, né? A gente tem que ser um pesquisador dessa criança, a gente tem que pesquisar para conseguir entender quais foram os caminhos mentais que essa criança percorreu para dar aquela resposta que pode ser uma resposta certa, mas que não foi pensado da mesma maneira que eu, ou pode ser uma resposta errada e que a gente precisa refazer para que a criança realmente entenda corretamente o conceito que eu estou tentando ensinar para ela. Então, além de todos esses elementos que eu trouxe para vocês anteriormente, memória, linguagem, motricidade, socialização, a inteligência, a cognição também deve ser observada no sentido da compreensão. E a criança está compreendendo
os enunciados, os conceitos, a linguagem, o vocabulário que eu estou trazendo para ela, que eu estou apresentando para ela numa determinada tarefa? Se ela está compreendendo, joia. Não está compreendendo, por que não está compreendendo? Aí nós temos que buscar o porquê dela não estar compreendendo e trabalhar com essa criança no sentido de que ela possa compreender, dar meios de acesso, meios para que ela possa compreender e ter acesso ao conhecimento. E uma dificuldade também que as pessoas com deficiência intelectual vão apresentar é uma dificuldade de se autoavaliar de modo mais correto possível, né? De se perceber assim, ó, eu estou realmente, isso aqui eu já aprendi, obrigada, professor, vamos adiante, né? Ou isso aqui é difícil para mim, eu acho que eu fui bem na prova, será que eu fui bem? Eu fui mal na prova, e saber que foi mal porque não soube resolver, na verdade, isso é muito difícil para as pessoas com deficiência intelectual, se é que existe deficiência intelectual. Mas o que eu quero desafiar os professores trabalho com pessoas, com uma turma, e nessa turma temos incluído uma pessoa com deficiência intelectual, uma criança com deficiência intelectual. O que nós devemos fazer enquanto professores nessa turma? Ensinar a turma num contexto geral, e aí, depois de ter dado uma tarefa para esse grupo de alunos aí que tem mais autonomia, que aprende de forma mais autônoma, a partir de uma explicação geral para a turma, esses alunos vão desenvolver uma tarefa e o professor tem que se dirigir para o aluno com deficiência intelectual, porque esse aluno precisa de mediação diretiva, precisa que o professor ensine e explique diretamente a ele. E aí o professor vai ter que se dirigir para essa criança, fazer uma explicação direta e observar também o tempo e o ritmo dessa criança. Talvez essa criança vai precisar de mais tempo, ou ela não vai fazer tudo aquilo que os colegas estão fazendo, vai depender muito do ritmo de cada sujeito que o professor tem diante de si. Mas o trabalho das pessoas com deficiência intelectual com as pessoas com deficiência intelectual na sala de aula é no sentido de que, com o tempo, essa mediação que ela é intensiva, com o tempo ela vai se tornando uma mediação menos intensiva, que a mediação ela vai aos poucos, o aluno vai se tornando mais autônomo com o tempo e consegue com o tempo ir desenvolvendo as atividades mais sozinho, sem precisar tanto de apoio de mediador, né? Então a inclusão nesse sentido que a gente trabalha, para que o aluno vá com o tempo se tornando mais autônomo no decorrer da sua aprendizagem na escola. Então é isso, pessoal. Trabalhar com pessoas com deficiência que tem esse diagnóstico, né, que vem com esse diagnóstico para a nossa sala de aula, nas nossas escolas, é um grande desafio, né? E nós temos que, enquanto educadores, nos comprometer, de fato, a desafiar os nossos alunos a desenvolverem suas inteligências. Quando nós temos alunos com deficiência intelectual na nossa sala de aula, nós temos que desafiá-los a desenvolver suas inteligências. Se nós nos colocarmos no lugar de que nós não vamos cobrar, não vamos exigir desses sujeitos porque eles têm esse diagnóstico, ou seja, quando a gente pensa, eu não vou cobrar porque não adianta cobrar, porque realmente ele demora muito para dar resposta, ou às vezes nem dá resposta, é muito frustrante para o educador, e a gente não investe e não se compromete com esse aluno, de fato, a gente não está contribuindo em nada para o desenvolvimento da inteligência deles. O desafio é esse, desenvolver a inteligência das pessoas que têm o diagnóstico de deficiência intelectual, ou de pessoas com dificuldades de aprendizagem, que são muitas, né, dentro das nossas salas de aula. Então, esse é o nosso desafio e esse é o nosso compromisso. Um beijo e até a próxima!